Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta aqui e eu gostaria de compartilhar com vocês aqui a conclusão da leitura deste livro aqui, muito bacana, que se chama A Arte de Fazer Acontecer, de David Allen. E um livro muito bacana, principalmente para nós hoje com esse acúmulo de tarefa aí que temos no dia a dia. E ele traz de uma forma bem sistematizada como a gente pode organizar esses turbilhões de tarefas que todos os dias cai em nosso colo aí, para a gente executá-las da melhor forma possível e ter qualidade, né? O principal aí é termos qualidade. O interessante é que antigamente a produção, o produto era mais palpável e uma pessoa, por exemplo, que fazia botinas, ele conseguia enxergar o trabalho dele, ele conseguia ter um sentimento de realização porque ele olhava para o lado e via a pia de botinas que ele tinha executado durante o dia. Mas hoje, os nossos trabalhos muitas vezes são intangíveis e dá uma sensação de que trabalhamos e parece que estamos indo para as nossas casas com aquele sentimento que poderíamos ter feito mais e não fizemos. E o livro fala um pouco disso, sobre essa sobrecarga mental que estamos passando, e muitas delas por uma falta de gerenciamento das nossas tarefas, das nossas atividades. E ele traz entre vários pontos algumas questões aí para que a gente possa organizar o nosso dia a dia de forma mais plena, nos trazendo isso aí também um certo alívio. E o interessante é que ele traz em um determinado momento alguns pontos, e uma delas que eu guardei para mim foi o seguinte: a nossa mente serve para ter ideias, não para armazená-las. E para a falta de ele traz muita questão de você passar para o papel. Você tirar muitas vezes da tua mente aquilo que você precisa fazer e sistematizar isso num papel, seja no seu celular também, seja num software de gerenciamento de tarefas, de uma forma que você consiga dar nomes para elas. Por exemplo, existem as tarefas da empresa, existem as tarefas quando você sai para a rua, existem as tarefas familiares, existem as tarefas residenciais. Você colocar cada ponto desse em seu lugar, de forma que o seu cérebro venha processar isso de uma forma mais tranquila, sem que dê uma sobrecarga e você fica aquele sentimento de cansaço por não ter completado determinada coisa. E um dos pontos que ele traz é o seguinte: a partir do momento que você tem uma ideia e passa isso para o papel, você precisa nomear qual que é a próxima ação que você vai executar. Se você conseguiu tirar essa ideia e conseguiu definir qual que é a ação, você vai fazer o seguinte: a pergunta que você deve fazer: essa ação leva menos de 2 minutos? Se ela leva menos de 2 minutos para executá-la, faça imediatamente. Você vai verificar a quantidade de coisas que a gente pode fazer que gasta menos de 2 minutos, e a partir do momento que você tem uma abordagem sobre isso e você consegue diferenciá-las, você consegue resolver várias coisas que você vai deixando para depois vai procrastinando, e aquilo acaba, as pequenas coisas acabam se tornando muitas coisas no final do dia, no final da semana, no final do mês. Então, primeiramente, definiu a ideia, passa ela para o papel. Passou ela para o papel, defina qual é a próxima ação. A próxima ação leva menos de 2 minutos para executá-la? Faça imediatamente, tá certo? Seja uma ligação, não, essa ligação eu consigo fazer em menos de 2 minutos. Seja um agendamento, seja uma mudança num padrão, seja uma fórmula, seja o que for. Analisa ela. A próxima ação é delegar. Não consigo fazer em menos de 2 minutos e eu não sou a pessoa indicada para fazer isso? Delegue-a. Passe-a para uma pessoa que tenha melhor capacidade de fazer isso.
E a questão do delegar não significa delargar. Você precisa ter um monitoramento daquilo que está sendo executado pela outra pessoa. Criar sistema também, forma de você verificar aquilo periodicamente, se ela foi feita ou não. Definir isso em etapas e pode ser colocada também dentro dos 2 minutos. Por exemplo, você coloca para que uma pessoa execute uma verificação sobre um terreno em determinado local. Dê a ela, por exemplo, 10 dias. Nesses 10 dias, fragmente um acompanhamento, né, um follow-up, pelo menos divida isso em quatro etapas, onde você vai acompanhar juntamente com essa pessoa cada etapa que ela executou para que no final venha a ser concluído aquela procura sobre aquele terreno e a tarefa venha a ser executada. Então, delegar se você não for a pessoa mais indicada para executá-la. O outro ponto é verificar também se aquela tarefa que não pode fazer em menos de 2 minutos, talvez não necessariamente precise você delegar e você pode fazê-la, verificar se você não pode adiá-la. E fazer esse adiamento é você também ter um sistema, mas esse sistema não precisa ser nada, nenhum software, né, super elaborado em relação a isso, mas que você consiga ter ordem de prioridade. O que eu preciso fazer agora? O que eu preciso fazer daqui meia hora? Essa ação que eu identifiquei pode ficar para amanhã? Se pode ficar para amanhã, qual o melhor horário para ela ser executada? E quando chegar amanhã, você vai fazê-la, porque já está dentro do seu sistema ali, dentro do seu campo de visão para executá-la e adiá-la. E a partir do momento que você enumera ela com ordem de prioridade, você precisa ter disciplina em segui-la. O interessante, existe uma série no Netflix que se chama Suits, e na temporada 6, a empresa está passando por uma dificuldade muito grande, sem clientes e tudo mais. E a prioridade número 1 é captar clientes. Só que nós sabemos que ao decorrer do tempo acontece várias coisas. E a atora tem como nome Jéssica, que é uma das sócias majoritárias deste escritório de advocacia, se viu juntamente com outro advogado, né, ser tentada a fazer outras coisas que não o principal, que era colocar a empresa de pé. E a postura dela foi simplesmente: olha, a prioridade minha não é essa, mesmo que envolva as outras questões, anseios das pessoas. As pessoas muitas vezes vão dizer que você é insensível e tudo mais, mas você tem que ter uma postura firme e olhar o todo e definir essa prioridade e deixar bem claro: olha, a prioridade não é essa, a prioridade é outra, e assim que eu resolver essa, a gente vai enumerar e vai executando os próximos passos, tá certo? Então, é só um resumo mesmo, porque esse livro é muito rico, certo? E, e quando eu não sei sobre um assunto, eu procuro ler, porque são experiências de pessoas de vários e vários anos que já aplicaram aquilo, e eu garanto para você, se você aplicar só essa questão do 2 minutos, você já vai ter um ganho muito grande. Eu já comecei a aplicar essa questão, eu sempre me pergunto: isso leva mais de 2 minutos? Leva menos de 2 minutos para ser executado? Então eu vou fazer. E isso nos dá um descanso mental. E preserve a sua memória para as coisas que realmente interessam. Número de telefone, endereço, essas coisas não interessam. O que interessa é o aniversário dos seus filhos, o aniversário da sua esposa, algum amigo. Isso ocupa sua mente na sua memória. Mas as outras coisas, suas ideias, anda com um caderninho. Pratique, tenha esse hábito. E a partir do momento que você tem ideia, coloque ela neste filtro, tá certo? Então, sua mente serve para ter ideias, não para armazená-las. E tem em prática a arte de fazer acontecer. Surgiu? Coloque-a no papel e comece a executá-la, tá certo? Livro muito bom, deixo aí essa dica para vocês aí. E até a próxima leitura e até a próxima dica, tá certo? Um grande abraço a todos aí, fiquem com Deus.